Atividades locatícias, holding familiar e imunidade de ITBI. Esse foi o tema que eu escolhi para tratar com vocês no vídeo de hoje. Por que eu vou tratar desse tema? Nós temos muitas famílias que procuram o sistema de planejamento sucessório por holding familiar e possuem imóveis alugados. E a grande questão é, ela vai ou não pagar o ITBI nessa questão? Eu vou explicar mais para frente o porquê desse questionamento. Mas vamos voltar aqui um pouquinho e relembrar o porquê de uma holding familiar. Quando a gente busca o planejamento por uma holding familiar, nós estamos objetivando três coisas principalmente. A primeira delas é evitar o inventário, a segunda é uma eficiência tributária e a terceira, evitar conflitos. Bom, evitar o inventário, todo mundo já sabe, já falei isso em vários vídeos. Uma pessoa jurídica não morre, diferente de uma pessoa física, que pode falecer em qualquer momento. Jovem, velho, enfim, não importa, a gente nunca sabe quando vai ser a hora, a gente só sabe que vai chegar. Então, qual é o objetivo? Passar todo o patrimônio de uma pessoa física para dentro de uma empresa, para que, quando essa pessoa física faleça, ela não tenha bens a serem inventariados. E você vai me perguntar, mas ela não vai ser proprietária das cotas dessa empresa? Não, o planejamento sucessório, ele serve justamente para já fazer uma doação dessas cotas, de forma que esse sócio, ex-sócio, permaneça na administração da empresa, porém sem ter bens em seu nome, para que não seja necessário fazer um inventário. A eficiência tributária é muito interessante porque quando a gente tem um inventário, nós temos que somar todo o patrimônio daquela pessoa e temos que fazer o recolhimento do ITCMD. O que é isso? Imposto sobre transmissão, causa, mortes e doações. Aqui no estado de São Paulo, a alíquota do ITCMD é de 4%. Nós já temos em outros estados alíquotas que vão até 8%, que é a máxima permitida pelo Senado Federal. Estados como Rio de Janeiro, Bahia, Ceará, Goiás, Pernambuco, tem alguns outros, eu não me lembro todos. Esses estados, eles já alteraram as suas legislações e cobram o ITCMD em alíquotas que vão de 2% a 8%, a depender do valor do bem. E esse valor, para o caso de imóveis, é considerado o valor de mercado e não o valor venal de referência ou o valor que consta do imposto de renda, enfim, o valor de mercado. Aqui em São Paulo, por incrível que pareça, embora seja o maior estado do Brasil, ainda temos uma alíquota fixa em 4% e ainda se aceita como base de cálculo para o recolhimento do ITCMD o valor venal de referência que é obtido nas prefeituras. Esse valor venal de referência, ele não chega a ser um valor de mercado, ele é mais próximo ao valor de mercado, porém, ele ainda é inferior. E não chega a ser um valor de IPTU, mesmo que se considera para o IPTU, é um valor diferente. Obviamente que a gente pagar sobre o valor de mercado ou pagar sobre uma base de cálculo menor, a gente vai ter um imposto menor. Na holding, nós temos a opção de transferir esse patrimônio da pessoa física para a pessoa jurídica pelo valor constante da declaração de imposto de renda do proprietário. Então, você tem um imóvel que você adquiriu, por exemplo, por R$100 mil, hoje o valor de mercado dele está em R$1 milhão. Você pode indicar esse valor de R$100 mil quando você for integralizar o capital social da empresa com o seu imóvel. É possível se fazer isso. Então, a base de cálculo para o recolhimento do ITCMD, aí em relação à doação das cotas da empresa para os seus herdeiros, será R$100 mil e não R$1 milhão, como você teria que fazer num inventário. Então, é a eficiência tributária que a gente busca. E o último benefício e objetivo de uma holding é evitar conflitos familiares. Já definir quais bens ficarão com quais pessoas, como será feita a administração, como será feita a divisão do patrimônio.
o que a gente poderia, por exemplo, fazer num inventário, um testamento, na verdade, só que com muito mais benefícios, e evitar conflitos. Nós sabemos que existem pessoas de uma família que, quando chegam no momento de um inventário, elas se transformam, elas discutem, elas brigam e às vezes acabam quebrando esses laços familiares e não tem mais volta. Muitas famílias brigam demais, principalmente porque às vezes você tem um irmão que tem menos dinheiro que o outro, um que não quer dispor do dinheiro dele para pagar o inventário, ou você tem um irmão que tem dívidas, e aí essas dívidas acabam atrapalhando porque elas vão atingir o patrimônio a ser inventariado de alguma forma, ou você tem irmãos, por exemplo, que brigam porque um quer vender o imóvel e ficar com dinheiro, mas o outro não quer se desfazer do bem e não tem dinheiro para comprar a parte do irmão que quer vender. Então são discussões infinitas, muitas situações que podem gerar desconforto na família. E a gente evita esse tipo de situação quando a gente faz um planejamento com holding familiar. Mas por que eu estou falando tudo isso? O que o ITBI tem a ver com isso? Bom, a gente sabe que a Constituição Federal, no artigo 156, dá ao município o poder para instituir esse imposto. Então, o ITBI, conforme consta no inciso 1º da Constituição Federal, ele é um imposto que é cobrado sobre a transmissão de bens imóveis, vejam bem, só imóveis, que podem ser considerados imóveis por natureza ou acessão física, a qualquer título, desde que por ato oneroso. Porque se fosse ato não oneroso, seria doação, e aí seria ITCMD. Então, quando você faz essa transmissão de bens imóveis ou de direitos aquisitivos sobre um bem imóvel, a título oneroso, você deve recolher o ITBI. Cada município vai instituir por lei própria. Mas esse artigo 156, ele tem um parágrafo que traz uma cláusula de exceção. Eu vou ler para vocês para ficar mais claro o texto. Ele diz o seguinte: não incide o ITBI sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre transmissão decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção da pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for compra e venda, locação ou arrendamento mercantil desses bens. Então, aqui é o ponto-chave do nosso assunto. Quando a gente monta uma holding, objetivando o planejamento sucessório e a proteção patrimonial, o que nós fazemos? Nós subscrevemos um capital social no contrato, ou seja, nós informamos no contrato social um determinado valor de capital social. E esse valor ele vai ser pago para a empresa através dos imóveis, da integralização dos imóveis, da incorporação desses imóveis que estão na pessoa física dentro da empresa. Aí está ocorrendo uma transmissão de propriedade de um imóvel a título oneroso, porque nós estamos pagando o capital social que nós informamos no contrato com o imóvel. Então, em princípio, haveria a cobrança de ITBI, mas a Constituição Federal trouxe essa exceção, dizendo que quando a gente utilizar um imóvel para pagar o capital social de uma pessoa jurídica, incorporando a essa pessoa jurídica o imóvel, não pode ser cobrado o ITBI. Só que ele traz uma exceção dentro da exceção. Se você puser esse imóvel na empresa e você exercer atividade imobiliária de locação, venda, compra e venda ou arrendamento mercantil, você perde o direito desse benefício da imunidade do ITBI. É curioso que no ano passado, no julgamento do tema 796 de repercussão geral, lá no Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes, ao proferir o voto, ele
entrou nessa nuance e ele trouxe uma coisa muito interessante. Segundo a leitura, quando a gente aprofunda na leitura desse acórdão, ele dá a entender que essa exceção dentro da exceção, ela só estaria relacionada quando houver uma fusão, cisão, incorporação ou extinção de uma pessoa jurídica que exerce atividade imobiliária. Porque veja só, o texto da lei, ele diz: não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica em realização de capital. Então aqui nós teríamos duas orações e iniciaria uma segunda oração com nem sobre transmissão decorrentes de fusão, cisão, incorporação ou extinção da pessoa jurídica. Salvo se nesses casos ele deu a entender que seria nos casos de fusão, cisão, incorporação ou extinção da pessoa jurídica. Então, se nesses casos a atividade preponderante da empresa fosse uma atividade de venda, compra, locação ou arrendamento do imóvel. Isso abriu um precedente, a meu ver, para que pessoas jurídicas que foram cobradas pelo ITBI em situações de locação de imóvel possam tentar reaver esse valor na via judicial. Eu acredito que existe essa possibilidade e por aí possa ter surgido uma nova tese tributária. Mas vamos voltar aqui ao nosso assunto, isso foi só um comentário, uma parte. Então, nós temos a situação da Constituição Federal trazendo uma exceção para a cobrança do ITBI, tá? Mas, aliás, também complementando aqui a Constituição Federal, nós temos no artigo 35, 36 e 37 do Código Tributário Nacional, são os artigos que tratam especificamente do ITBI. Então, o 35 ele vai dizer que os municípios poderão cobrar o ITBI. No 36, ele vai falar sobre a não incidência do ITBI. Então, ele diz, não incide o ITBI, 1. Quando a transmissão for efetuada para incorporação ao patrimônio da pessoa jurídica em pagamento de capital social nela subscrito. Aquilo que eu já comentei com vocês, que é o que fala o parágrafo 2º do inciso 1 do artigo 156 da Constituição, tá? E aí, ele vem no artigo 37 e diz o seguinte, que não será aplicado esse artigo anterior, ou seja, esse benefício de não cobrança do ITBI, em algumas situações. Vamos lá. Não se aplica o disposto quando a pessoa jurídica adquirente tenha como atividade preponderante a venda, locação ou locação da propriedade ou a cessão dos direitos relativos à aquisição dessa propriedade. Bom, é basicamente aquilo que está falando na exceção do parágrafo 2º do artigo 156 da Constituição. Mas ele continua, lá no parágrafo 2º desse artigo 37, ele continua dizendo como que a gente vai definir atividade preponderante, tá? Então, ele não vai incidir quando você tiver uma atividade preponderante que seja superior a 50% da receita operacional da empresa. Então, eu constituí uma empresa e mais que 50% da receita operacional dessa empresa advém de atividades locatícias, por exemplo, do imóvel que eu coloquei na empresa. Nessa situação, eu não estaria acobertada pelo benefício de não pagamento do ITBI. E no parágrafo 2º do artigo 37, ele traz como que a gente considera essa atividade. Bom, a gente tem que levar em conta os 2 anos anteriores à aquisição do patrimônio e os 2 anos posteriores. Mas se a empresa tiver nascido hoje, não tem 2 anos anteriores, como a gente vai apurar isso? Então, a gente pega os 3 anos para frente a contar da data da aquisição da propriedade. Bom, e aí como é que fica então a situação daquela família que tem imóveis alugados, que vive dessa renda de locação? Então ela não vai conseguir receber esse benefício, não vai conseguir essa eficiência tributária que a gente fala da holding familiar?
Não, ela vai sim, tem saída para isso. E a saída seria fazer uma empresa operacional para que essa empresa operacional faça alocação. Nossa, como isso? Não estou entendendo. Então vamos lá. Nós montaríamos uma segunda empresa e passaríamos a alocação dos imóveis para essa empresa. Mas como que eu poderia fazer isso? Vamos lá. Quando a gente fala de imóveis, a gente tem duas questões importantes que devem ser consideradas. A primeira é o conceito de propriedade e a segunda o conceito de posse. Propriedade e posse diferem porque a posse tem um atributo a menos que a propriedade. Os atributos da propriedade são uso, gozo, disposição, direito de reaver e fruição. Então, a pessoa que tem a propriedade, ela pode usar aquele imóvel, ela pode gozar aquele imóvel, ela pode reaver aquele imóvel de quem o detenha injustamente e ela pode dispor, ela pode vender. Quem é possuidor, ele só não pode dispor. Ele pode usar, gozar e ele pode defender a posse, ele pode reaver esse imóvel daquele que injustamente o detenha. Por exemplo, nós temos o artigo 1210 do nosso Código Civil, que diz que o possuidor que sofrer turbação ou esbulho, ele poderá se utilizar das ações de manutenção de posse ou de reintegração de posse para defender aquela posse, tá? Então, existe essa possibilidade, inclusive, de reaver o bem daquele que injustamente o detenha. E quando a gente fala de uso e gozo e fruição, a gente está falando não só de você poder estar naquele imóvel, porque, por exemplo, você tem um contrato de locação com alguém. Lembrem que a gente pode, às vezes, a depender do contrato, sublocar um imóvel. Então, eu tenho hoje uma locação, se o meu contrato não for contrário, eu posso sublocar. Eu alugo para mim, faço um contrato de locação com o proprietário e faço um contrato meu com um terceiro que não tem relação nenhuma com o proprietário, uma relação de sublocação, tá? O artigo 1196, ele diz o seguinte, o artigo 1196 do Código Civil, ele diz: considera-se possuidor todo aquele que tem, de fato, o exercício pleno ou não de alguns dos poderes inerentes à propriedade, tá? Então, é isso que eu acabei de falar para vocês. Já que o possuidor tem o direito de usar e gozar, ele tem o direito de sublocar, por exemplo. Ele pode ter o direito de, talvez, a depender do seu contrato, de ceder para outra pessoa, tá? Então, qual que é a ideia? A ideia é fazer um contrato entre a holding, que é a proprietária do imóvel, e essa célula operacional, para que essa célula operacional faça a locação ou a cessão, o que ela quiser com o imóvel. Mas é importantíssimo que esse contrato seja oneroso. Por que que eu tô falando isso? Esse contrato entre a holding e a célula operacional seja um contrato oneroso. E por que que eu tô falando isso? Porque, pasmem, mas existe uma previsão no artigo 41 do Decreto 9.580 de 2018, que é o regulamento do imposto de renda. No artigo 41, ele diz o seguinte, vou ler para vocês. Na hipótese de imóvel cedido gratuitamente, constitui rendimento tributável na declaração de ajuste anual o equivalente a 10% do seu valor venal ou do valor constante no IPTU do ano calendário da declaração. O que significa isso? Significa o seguinte, vamos pensar na hipótese de você ter um imóvel que está abandonado, assim, está largado, você não alugou, você nem tem intenção de alugar. Aí chega o seu sobrinho e fala, tio,
será que eu posso usar o imóvel ali por um tempo? Eu tô ainda buscando a minha casa, tô procurando um imóvel. Será que eu posso ficar na sua casa que tá vazia? E ele fala, claro, pode ficar, fica à vontade, não tem problema nenhum. A Receita Federal entende que essa cessão gratuita, ela é passível de cobrança do imposto de renda sobre um valor que não é uma receita auferida. A gente fala imposto de renda, a gente paga sobre receita auferida. Mas aqui a gente não tem receita auferida nenhuma. A gente tem uma possibilidade de se auferir uma receita caso eu alugue o imóvel. Mas então, ela, nessa situação, por causa dessa previsão legal, ela cobra o imposto de renda e ela calcula isso em 10% do valor venal do imóvel ou do valor constante do imposto do IPTU. Então, por isso nós não podemos fazer um contrato gratuito entre a holding e a operacional. E detalhe, nós temos diversos questionamentos desse assunto de cobrança de imposto de renda no CARF. Nós temos muitos acórdãos tratando dessa matéria e em todos, isso desde 2011, em todos eles, o CARF, por unanimidade, entende que essa cobrança é correta, que essa cobrança é legal. Inclusive, o último julgamento que teve a respeito disso foi o acórdão 2401-006-143 de abril de 2019. Ele considerou perfeitamente lícita a cobrança de imposto de renda de um imóvel da pessoa física que foi cedido gratuitamente à pessoa jurídica, da qual a proprietária do imóvel detinha 50% das cotas. Então, imagine, você tem um imóvel e você tem uma empresa. Você fala, não vou alugar um imóvel para fazer a sede da minha empresa. Eu vou fazer a sede da minha empresa nesse imóvel que eu possuo. Se você fizer um contrato gratuito com a empresa e não receber nada por essa locação, por esse empréstimo, você pode ser cobrado de imposto de renda. É isso que diz esse julgamento do CARF de 2019. Então, é muito importante que se faça esse contrato entre a holding e a célula operacional, um contrato oneroso. Então, nós fazemos um contrato de cessão de uso oneroso com a operacional e a operacional faz a locação em nome próprio, não é em nome da holding, é em nome dela, para oferir os rendimentos e distribuir na sociedade, enfim. Se você não quiser fazer essa operacional, existe a possibilidade de fazer esse contrato de cessão de uso oneroso com a pessoa física do sócio, do real dono do patrimônio. Então, você coloca o seu imóvel na holding e a holding faz um contrato com você de uso oneroso para que você possa fazer a locação em seu nome. Aí, nós não teremos nenhuma atividade imobiliária sendo exercida pela holding. Portanto, não poderá haver a cobrança do ITBI em relação a essa integralização do capital social. A gente menciona a questão da operacional porque talvez, a depender da renda da pessoa física, essa célula operacional ela possa trazer um outro benefício, que seria a redução da carga tributária na locação. A gente sabe que o imposto de renda tem alíquotas variáveis, sendo que o máximo é 27,5%. Óbvio, se a gente tem uma empresa, se a gente tem uma pessoa física que tem vários imóveis e tem alguma outra atividade, por exemplo, ela trabalha ou ela é aposentada, enfim, ela possivelmente estará numa alíquota já de 27,5% de imposto de renda. Acontece que quando a gente está falando de pessoa jurídica, nós temos algumas situações diferentes. Essa pessoa jurídica talvez possa estar incluída no Simples Nacional. Então, as alíquotas são infinitamente menores
será feito um pagamento bem menor mesmo somando os impostos que vão incidir nessa operação, por ser uma pessoa jurídica, não incide só o imposto de renda. Nós temos contribuição social sobre o lucro, PIS, COFINS, e quando a gente fala de Simples Nacional, tem uma cadeia maior ainda de tributos. Então, uma alíquota no Simples Nacional pode ser infinitamente menor, mas mesmo se ela estiver no regime de lucro presumido, mesmo assim, ela mesmo pagando imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS, é possível que ela fique numa alíquota, é possível não, é certeza que a alíquota efetiva aí vai ficar, se eu não me engano, em torno de 14% do aluguel. Então, você tem uma pessoa jurídica que você está pagando, você está recebendo o aluguel, pagando 27,5% de imposto de renda, porque você está na pessoa física, e quando você transporta essa locação para uma pessoa jurídica, ela vai recolher mais tributos, porém, a alíquota efetiva somada, ela vai acabar sendo menor que os 27,5%. Então, essa é mais uma eficiência que você pode obter tributariamente falando quando você coloca o teu patrimônio numa célula operacional, quando você monta esse esquema da holding e coloca o teu patrimônio numa célula operacional, tá? E é importante que não se faça nenhum vínculo entre a célula operacional e a holding. Por quê? Porque qualquer problema que essa célula operacional possa ter, uma ação trabalhista, uma demanda qualquer, pode atingir o patrimônio da holding, caso uma seja sócia da outra. Então, é um contrato como se fossem pessoas jurídicas de proprietários diferentes. A gente está falando de pessoas jurídicas distintas e a gente não pode colocar nenhuma relação entre essas empresas para que a gente consiga realmente uma proteção patrimonial. Bom, eu acho que era isso que eu tinha para falar para vocês. Esse vídeo ficou aí um vídeo um pouco mais longo, mas é porque o tema é bastante extenso mesmo. Mas é importante que você saiba que existem caminhos melhores e você consegue manter a eficiência tributária mesmo quando você tem alocação de imóveis, mesmo quando você tem um ou mais de um imóvel alugado, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Compartilhem esses vídeos que eu coloco aqui, compartilhem com seus amigos, compartilhem com seus familiares, porque essa pode não ser uma necessidade sua hoje, mas essa pode ser a realidade de alguém que desconhece esse tipo de planejamento, que desconhece esse sistema. Então, compartilhem, continuem seguindo as minhas redes sociais, estarei sempre pelo Instagram, Facebook, YouTube, sempre passando informações para vocês a respeito desse tipo de planejamento sucessório, de proteção patrimonial, porque informação é poder. A gente precisa divulgar. Quanto mais pessoas estiverem sabendo desse assunto, melhor. Menos problemas nós teremos. Então é isso, gente. Muito obrigada e até o próximo vídeo.